e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que dá para exigir das crianças. É importante a gente sempre pensar na idade em que essa criança em específico está e ir ajustando algumas coisas de acordo com a idade, né? Eu não posso querer exigir muito de uma criança pequena, porque ela ainda está em desenvolvimento, tem muita coisa para amadurecer, então é bem importante a gente ter um olhar cuidadoso nesse sentido, tá? E aí, pensando nisso, o que eu percebo que geralmente acontece? A gente tem uma expectativa enorme de que as crianças se comportem bem nos lugares, né, nos eventos de maneira geral. A gente espera tanto das crianças e não para pensar o que elas ainda não amadureceram o suficiente para algumas coisas. Então, hoje o nosso papo vai muito nessa direção, para você também identificar aí o que dá para exigir do teu filho hoje, tá? Bom, eu vinha falando a princípio das expectativas, né? Do quanto a gente espera que algumas vezes a criança fique sentada lá quietinha, né? Enquanto a gente vai cuidar de outras coisas. E é esperar demais, né? Crianças sendo crianças. E eu digo que isso é uma coisa muito boa, né? Porque criança saudável pula, grita, corre. Elas são mais agitadas mesmo. Isso é um sinal de saúde. Então não tem que se preocupar com isso. Eu sei que algumas crianças ficam um pouquinho em excesso e aí a gente vai ter um olhar especial para isso também. Mas nesse primeiro momento, eu preciso que você entenda a importância de exigir aquilo que é adequado para a idade do teu filho. Você espera, por exemplo, que um bebê de poucos meses saia andando pela casa, que se alimente sozinho? Com bebês a gente tem mais tolerância, né? Com bebês a gente respeita mais essa etapa de desenvolvimento. Entende que os bebês não estão prontos para uma série de coisas. Mas conforme eles vão crescendo, a gente vai exigindo um pouco mais. E aí a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Tem maneiras de educar sem precisar dos gritos, palmadas, castigos, e esse ano a gente vai falar muito disso. Toda semana eu vou trazer um pouquinho de algumas ferramentas que vocês podem ir aplicando no dia a dia, tá? Que a ideia é que vocês coloquem isso na prática, né? Eu digo que a gente também não aprendeu muito, né, a lidar com essas questões, e aí fica difícil repassar para frente. Eu não sei a tua idade, mas eu sei que a maioria das mamães hoje foram criadas por mães que eram mais autoritárias, né? Vai fazer porque eu sou tua mãe, eu tô mandando. E para as crianças de hoje não funciona. A gente precisa lembrar que são de uma geração muito diferente da nossa. E aí a gente precisa ajustar algumas coisas sim. Eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Mas ela não é impossível. Requer um pouco mais de paciência, de dedicação, mas dá para fazer. E conte comigo. Eu sou mais velha e aí eu tive uma educação ainda mais difícil, digamos assim. Né? Eu me lembro muito bem de que tinha coisas que minha mãe não precisava nem falar, só de olhar eu já sabia o que era. Né? Mas o que a gente vai construindo com isso? Né? Mas a gente espera que as crianças nos respeitem, né? Nos obedeçam por respeito ou por medo. Essa é a grande questão. Então, quando a gente adota práticas educativas mais ajustadas, né, para esse momento, que também envolva respeito pela criança, a gente tem a possibilidade de desenvolvê-la muito melhor, né? Garantir que ele vá criando autonomia também, né? E vá construindo isso ao longo do tempo. Eu fui falando do desejo, né, da nossa expectativa interna de que as crianças sejam mais educadinhas, né, mais obedientes, se comportem melhor. Por exemplo, num restaurante que fica o período inteiro sentadinha, quietinha, converse baixinho e coisa e tal.
e muitas vezes é exigir demais das crianças. Então a gente sempre vai ter um olhar voltado para o que dá para exigir dentro daquela faixa etária que a criança está, tá? Então quanto menor a criança, mais difícil é de você fazer esse tipo de exigência. Vamos lembrar, né, que todo mundo vai amadurecendo muito aos pouquinhos. Se a gente consegue ser tão tolerante com o bebê, por que a gente não consegue manter esse nível de tolerância conforme a criança vai se desenvolvendo? Isso é algo para vocês se perguntarem, tá? Porque é uma habilidade que a gente vai deixando embaixo do tapete mesmo, conforme a criança vai se desenvolvendo. É como se a gente fosse perdendo a paciência para explicar, para ensinar, e isso é super importante no processo de educar filhos. Não tem para onde correr, né? Precisa ter esse cuidado. Vamos lembrar que ninguém nasce andando, né? Antes de engatinhar mesmo, o bebê vai se arrastar por um tempo, ele vai, né, e se preparando para esse movimento de engatinhar. E é quando a gente geralmente vê os bebezinhos fazendo aqueles movimentos, né, de vai e volta, porque ele está testando, né, ele está conhecendo a estrutura do corpinho e entendendo o que é possível de fazer. E aí começa a engatinhar, ainda meio sem jeito, né, muitas vezes é arrastando uma perninha. Enfim, depois do engatinhar, ainda vai levar um tempo para andar com segurança. Então ele vai começar a ensaiar os primeiros passos, vai cair algumas vezes, vai começar a andar de forma, né, meio desengonçada, porque está aprendendo. Depois que a criança começa a andar com segurança, é que ela vai aprender a pular, correr. E de quanto tempo a gente está falando aí? Né? Tem crianças que só vão andar com mais segurança mesmo, né? Tendo o controle da estrutura corporal por volta dos 3 aninhos. Algumas crianças andam mais cedo, né? Hoje mesmo a gente vê crianças com menos de 1 aninho já dando os primeiros passos. Só que isso tem muito a ver com o ritmo interno. E aí é um outro cuidado que eu sempre procuro explicar para os papais, para as mamães. Às vezes a gente costuma colocar todas as crianças num único formato, né? A criança tem que andar até os 2 anos. Não necessariamente vai ser assim. A gente precisa entender qual que é a história de desenvolvimento do teu filho, né? Uma criança que demorou mais tempo para engatinhar, ela vai demorar mais tempo para andar, ela vai demorar mais tempo para desfraldar, ela vai demorar um pouco mais de tempo para absorver os conteúdos de maneira geral. E aí a gente já está falando das outras fases, né? De quando começa a idade escolar. Para aprender a ler, escrever, ela tem um ritmo um pouco mais lento. Então a gente precisa entender o ritmo de cada criança na hora de fazer esse tipo de exigência. Quando a gente começa a entender melhor o ritmo das crianças, né, percebendo que ela tem um desenvolvimento, né, um ritmo interno mais acelerado ou um pouco mais devagar, a gente ajusta o que é esperado para a idade, sem muita preocupação. E para isso tem um pediatra também, né? Eu sei que todas as mamães têm as consultas frequentes com o pediatra, que ao longo do desenvolvimento isso também é super importante, né? Até para garantir que o teu filho está se desenvolvendo de maneira saudável, se precisa ou não entrar com alguma vitamina, com algum cuidado especial. E tudo isso o pediatra vai acompanhando e também consegue te orientar. Quando tem necessidades mais específicas que exigem um acompanhamento, o próprio pediatra vai indicar para você. Né? Então ele pode falar, por exemplo, olha, mamãe, eu acho que é legal consultar uma fono, né? Porque ele está demonstrando alguma dificuldade de linguagem, ou encaminha para uma psicóloga porque percebe que tem questões emocionais que precisam ser acolhidas. Então tudo isso vai fazendo diferença. Quando a gente entende melhor o ritmo da criança, a gente ajusta, né, o que é esperado para cada criança. E além disso, é importante lembrar, além de entender o ritmo do teu filho, né, das crianças de maneira geral, a gente precisa lembrar que é importante estimular, né? Uma criança que não recebe estímulos de linguagem,
nas brincadeiras mesmo, né, de segurar, manusear objetos, ela vai ter mais dificuldade para desenvolver essas habilidades. Por isso que é importante a gente ir conversando desde bebê, né? Logo que nasceu, não importa, né? A gente sempre fala assim, mas não entende, ele não entende nada do que eu falo, me sinto uma boba falando com um bebê. É importante falar assim. E a gente subestima muito a capacidade das crianças, porque eles entendem muito mais do que a gente realmente imagina. Tá? Então, é importante estimular, sim. Desde a linguagem, o manuseio de objetos. A gente precisa estimular as crianças de maneira geral, porque se a gente não estimula, elas não criam habilidades importantes para as fases de desenvolvimento. E aí ela vai ter muito mais dificuldade de desenvolver essas habilidades, de aprender uma série de coisas, certo? Então, foco nisso. Procure estimular, desenvolver certa autonomia. Às vezes a gente subestima tanto a capacidade das crianças que tende a fazer muitas coisas por elas, né? Eu vejo crianças de 3, 4 aninhos que poderiam muito bem estar comendo sozinhas, se estimuladas para isso, mas a mãe ainda dá na boca. Já passou dessa fase. Se a gente não estimular, ele não vai aprender nunca. Mas é que quando meu filho come sozinho, ele faz uma sujeira danada e demora muito tempo para comer. Sim, ele está aprendendo. Se sujar faz parte do processo. Demorar mais tempo para comer também. Ele está tendo esse contato com a comida, né? Está se relacionando da forma dele. Então não queira bloquear essa fase. É importante estimular e dar espaço para a criança explorar da maneira dela, porque assim ela vai desenvolvendo outras habilidades importantes para as fases seguintes. É tudo que a gente não resolve na infância, né, na primeira infância, até por volta dos 5 anos mais ou menos, vai passando para as fases seguintes com uma dificuldade maior e assim por diante, né? Não resolveu até os 7, 8, vai indo para 10, 12 e acaba tendo uma adolescência muito mais difícil, onde teu filho vai ter dificuldade para se relacionar com outras pessoas, e no futuro vai ter dificuldade para ter um bom desempenho no trabalho. Então, tudo que a gente faz hoje é pensando nas próximas fases. Quando a gente estimula uma criança através de uma brincadeira, mesmo na brincadeira, a gente está desenvolvendo habilidades importantíssimas para as fases seguintes, né? Para o aprendizado escolar e para as relações de trabalho lá na frente. Agora, uma outra questão super importante nesse sentido é de você respeitar a particularidade do teu filho. Evita ficar comparando com outras crianças, né? Lembra muito dessa questão que eu falei para vocês sobre o ritmo interno de cada criança, porque tem uma série de fatores que influenciam, né? Tem questões biológicas, tem questões do próprio ambiente, né? Se essa criança não é estimulada adequadamente, ela vai ter mais dificuldade, o ritmo dela vai ser muito mais lento mesmo. As relações em torno dessa criança, é muito importante que criança se relacione com outras crianças. É muito comum, especialmente nesse período de pandemia, né? A criança ficar tão restrita ali àquele ambiente familiar, tendo contato exclusivo com adultos, e ela passa a ter mais dificuldade em relação a isso também. Mas, de maneira geral, eu vejo que muitas crianças, né, estão ficando mais restritas do convívio com outras crianças por conta dos nossos medos, né? A gente tem medo pela segurança. O que ela vai aprender andando com fulano, com ciclano? E esse é tema para uma outra live também. Né? Tem muita coisa que envolve essa questão das inseguranças, né? De deixar os nossos filhos escolherem as próprias amizades, mas tente respeitá-lo, deixá-lo explorar, deixá-los fazer escolhas. Quando teu filho tem a possibilidade de escolher os próprios amigos, ele também está se desenvolvendo como pessoa. Você mesma não já quebrou a cara com algumas amizades? Não já quebrou a cara em outros relacionamentos? A gente quebra a cara em várias situações, em vários momentos, porque boa parte de nós fomos muito podados nessas fases de desenvolvimento. Não tivemos tanta liberdade para explorar. Quem foi educado de forma mais estimulativa, digamos assim,
que era estimulado a explorar o mundo, a fazer escolhas, a se arriscar, hoje é um adulto mais tranquilo, consegue se arriscar em diversas situações. Então percebe que é uma habilidade importante. Uma outra coisa que eu ouço muitos papais e mamães reclamarem, né, é de que o filho é muito questionador. Eu falo pro meu filho que tem que arrumar o quarto, por exemplo, e ele não concorda, ele bate o pé, ele resmunga, ele acha que não tem que fazer, ele questiona demais. Gente, ter um filho questionador não é uma habilidade ruim, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente só precisa fazer alguns ajustes, adequar isso um pouco melhor. E a gente consegue fazer isso na conversa, e especialmente numa conversa com respeito, em que a gente respeita as necessidades, o ritmo, respeita a criança como ela é. É muito diferente de dizer, por exemplo, vai fazer porque eu sou sua mãe e tô mandando. Não, faz assim porque é assim que eu tô dizendo que tem que fazer. Quem é que manda aqui? O adulto dessa casa sou eu. Esse é o tipo de argumento que realmente não funciona para as crianças dessa geração. E não é respeitoso. Se teu filho está te perguntando algo, ele realmente não entendeu. Ele precisa de mais informações nessa direção. Então, dedica um pouco de tempo para entender o que o seu filho está pedindo. Algumas vezes, eles nos fazem perguntas e a gente tende a dar mais resposta do que eles estão pedindo. E aí eu vou ensinar uma coisa para vocês, né? Estimule as crianças fazendo perguntas curiosas para elas. O que é esse tipo de perguntas curiosas, né? Devolva para a criança o que ela te perguntou. Então, por exemplo, mãe, por que a Mariana não pode sair para brincar? Antes de dar alguma resposta, você devolva. Por que você acha que ela não pode sair para brincar? O que você acha que acontece? Então, você está estimulando através de perguntas mais curiosas, né? Até para que a criança entenda também qual é o grau de informação que ela já tem. E isso é importante para você também se basear no que precisa dar de informação. Algumas vezes eles estão fazendo uma pergunta tão simples e a gente vem com uma série de explicações e deixa tudo ainda mais confuso. Então, antes de responder, devolva para o teu pequeno. Tenta entender qual é o nível de informação acerca daquela pergunta que ele já tem e aí você só complementa, tá certo? Eu fui falando a respeito dos estímulos, né? De como é importante a gente ir estimulando as crianças de diferentes maneiras em todas as fases do desenvolvimento. E sabe um lugar em que isso acontece naturalmente? Na escola. Por isso que é muito importante, né, você propiciar isso e ter um contato mais próximo com os profissionais da escola em que teu filho estuda. É na escola que teu filho vai conviver com outras crianças, vai aprender melhor sobre as diferenças, vai entendendo com o tempo melhor os limites dele, né? O limite entre um e outro, o respeito com os colegas. Escola não é só lugar de aprendizagem, né? Onde a gente vai para aprender português, matemática e todas as outras matérias. É um lugar de socialização. E é fundamental para a criança ter esse contato. Quando a gente, né, no papel de pais, tem um contato mais próximo com os profissionais da escola, a gente começa a conhecer uma criança diferente daquela que a gente convive. Sim, porque muitas vezes a criança é diferente na escola do que é em casa. Com certeza ele vai levar conflitos de casa para a escola e conflitos da escola para casa. Porque ele não tem essa capacidade ainda, né, de julgamento, de lidar com as consequências das coisas. E ele só vai externalizando a maneira como consegue. E na escola isso acontece tranquilamente, né? Ele já está sendo estimulado por ver outras crianças agindo de maneiras diferentes. E num primeiro momento, não precisa se preocupar com as companhias. Vamos pensar que quando você tem um relacionamento mais próximo com teu filho, em que você vai estruturando esse canal de conversa, né? Tem espaço para conversar com teu filho, que você tem real interesse pelas coisas que ele está aprendendo, se interessando, você vai conhecendo melhor o teu pequeno. E aí isso também vai te dando mais segurança de como direcioná-lo. O canal de conversa é a ferramenta mais
preciosa que a gente tem na educação dos filhos. Porque quando a criança sente, né, que tem um espaço de acolhimento para levar as dúvidas, para falar como ela se sente, o que ela pensa, sem ser criticada a todo momento, ela vai levar tudo para você. Ela vai contando dos medos, das angústias, e aí é onde você vai identificando as necessidades do teu pequeno, né, no que precisa de ajuda. E muitas vezes a ajuda não é nem para o teu filho, às vezes a ajuda é para você, para entender melhor como lidar com essa situação. Porque nós fomos criados de uma forma muito diferente. E se a gente não tentar fazer de um jeito diferente, a gente só vai reproduzindo. E não dá para ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Do mesmo jeito. Então é importante que vocês também se arrisquem um pouco mais, né? Explorem outras possibilidades. Eu digo que os extremos na educação é sempre perigoso. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso aqui. Proteger demais ou negligenciar também caminha para o mesmo lado, né? De adoecimento, de mais preocupações, de conflitos. Então, quando a gente estrutura um bom campo de conversa, a gente vai evitar boa parte desses conflitos, boa parte desses adoecimentos, né? E hoje, cada vez mais, a gente vai vendo o quão difícil é lidar emocionalmente com algumas situações. E não só pra gente, para as crianças muito mais, né? Porque eles demoram também para desenvolver essa capacidade. Para algumas coisas é difícil até pra gente, imagine para eles. Então, cuidar disso com carinho também. Combinado? Quão é importante a gente oferecer um ambiente mais acolhedor. Quando eu falo em ambiente, não é só o lugar físico, tá? Não é só a casa, é o ambiente corpo também, né? Quando a gente se sente mais acolhida, segura, a gente consegue explorar mais esse universo. E isso vale tanto pra gente, né, pai e mãe, quanto para as crianças. Então, quando a gente começa a cuidar da casa nesse sentido, demonstrar respeito uns pelos outros, não discutir na frente das crianças, não gritar por qualquer coisa, a gente vai desenvolvendo um ambiente mais saudável, em que a criança se desenvolve muito melhor, né? Ela vai tendo recursos internos para criar habilidades importantes para as fases seguintes. Então é fundamental cuidar desse espaço casa e desse espaço corpo. Mas Simone, como é isso de cuidar desse espaço corpo, esse ambiente que é corpo? Quando a gente fala de saúde, né, cuidados com o corpo, a gente não está falando só de manter uma alimentação saudável, né, consultar o médico de tempos em tempos e fazendo os exames de rotina, enfim, tem todo esse cuidado que é biológico, mas tem o cuidado com o que é psicológico. E cuidar desse emocional é fundamental. Por isso é importante a gente perceber quando a criança está lidando com algumas angústias, com alguns medos que ela não sabe lidar sozinha. E é onde a gente precisa oferecer suporte, né? Quando a gente tem dificuldade para fazer isso, a criança vai ter uma dificuldade ainda maior para resolver essa questão. Por isso que é importante, né, cuidar de si mesmas. O quanto é importante cuidar da gente para que a gente tenha condições de cuidar dos nossos filhos. Quando você cuida bem de você, o teu filho caminha melhor. Bem percebido, né, que seu filho está mais agitado, muitas vezes é uma consequência do teu estado emocional. Especialmente crianças pequenas respondem muito a isso, né? Quando os pais estão muito agitados, muito preocupados, elas tendem a ficar mais ansiosas. Bom, então eu falei um pouco sobre cuidar desse ambiente, né, do autocuidado, até para ter condições de acolher melhor e garantir o melhor, né, para os seus filhos. E é bem importante que durante esse processo você se lembre de tratar com respeito. Sentiu que você está mais irritada, né, que tende a gritar com a criança, dar aquele sermão, faz uma pausa, né, avisa para a criança, olha, mamãe não vai falar com você agora porque está muito irritada, mas eu não gostei do que você acabou de fazer. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Faz a tua pausa de 5, 10 minutos, o tempo que você precisar para se acalmar.
E aí senta e conversa de maneira mais tranquila e respeitosa com teu filho. Como a gente quer garantir, né, respeito, exigir que as crianças nos respeitem, se a gente não respeita elas, né? Se a gente não devolver esse respeito, ele não volta pra gente. Crianças aprendem muito mais com os exemplos, com aquilo que elas veem a gente fazer, do que com aquilo que a gente fala para elas. É fundamental que você se lembre disso e adote uma postura mais respeitosa diante do teu filho, para que ele também te respeite mais por isso e não por medo de ser penalizado de alguma maneira. Tem uma outra questão importante aí nesse processo, né? Eu costumo dizer que assim, é muito importante a gente encorajar as crianças. E encorajar é diferente de elogiar. Em relação aos elogios, a gente tem que maneirar bem, tá? Não é que não pode elogiar. Todo mundo gosta de elogio, não é verdade? Teu pequeno também, mas não dá para ser só elogio. O encorajamento, né, estimula a criança a fazer algumas coisas por ela mesma, sem ter uma recompensa por isso. Aos pouquinhos eu vou trazendo mais elementos de encorajamento, tá? Eu vou preparar uma live específica para te ajudar nessa questão, mas hoje eu só quero te pontuar nesse sentido. Encorajar é diferente de ficar elogiando, tá? Porque o elogio torna uma criança mais mimada, né? E ela fica dependente da tua aprovação o tempo todo, e não é isso que a gente quer. Então, num outro momento, a gente vai falar especialmente desse tema, porque é tema de uma live mesmo, tá? Em que eu vou trazer alguns exemplos de como vocês fazerem isso na prática. Combinado? Uma outra coisa importante é que vocês tenham um cuidado de demonstrar afeto pela criança. Ai, Simone, é absurdo isso que você está me dizendo, porque eu amo meu filho, eu sempre tô dizendo pro meu filho o quanto eu amo, o quanto ele é especial, e meu filho sabe que ele é a coisa mais importante da minha vida. Será que sabe mesmo? Nem toda criança entende essa linguagem de amor pela via verbal. Então você precisa entender qual é a linguagem de afeto importante pro teu filho. Pode não ser a mesma linguagem que a tua. Talvez você saiba que é amada por outra pessoa quando alguém te diz: eu te amo, eu me importo com você, eu me preocupo com você. Isso para você pode ser uma demonstração de amor. E para o teu filho podem ser só palavras. Ele precisa sentir. Tem crianças que são mais ligadas a esse aspecto verbal. E aí você vai precisar distinguir qual é a linguagem de amor mesmo que o teu filho entende, né? Que o teu filho se sente amado. Essa mensagem precisa chegar lá, porque uma das maiores necessidades que as crianças têm é de se sentir pertencente, é de se sentir amadas. E a gente só faz isso se a mensagem estiver chegando do outro lado. Então dedica um tempinho para entender qual é a linguagem de amor que o teu filho se conecta. Como é que ele absorve, né, que você realmente o ama, que se importa, que cuida. Qual é a forma que a mensagem chega para ele? E tenta aplicar isso um pouco mais. Nada impede de você usar a tua própria linguagem de amor, mas é importante você mesclar com uma mensagem que ele de fato vai receber do outro lado. A gente tem uma tendência a olhar para o erro como uma coisa ruim, né? É como se não pudesse errar nunca. A gente não se permite lidar com erros de uma maneira mais saudável e, consequentemente, vai passando isso para as crianças, né? Eu vejo muitas crianças lidando com situações de erro de uma maneira muito complicada. O que a gente precisa ajustar aí? Primeiro, entender que o erro não é algo ruim, é a possibilidade de aprender também, de fazer a mesma coisa de um jeitinho diferente. Quando a gente erra, né, e entende que fez o que era possível naquele momento, mas que pode fazer melhor numa situação semelhante, você já está demonstrando que lida de uma maneira diferente com as situações de erro. Então ensina isso para o teu filho também, porque do contrário, ele vai ser aquela criança que vai se exigindo cada vez mais, né? Que se exige ter uma nota excelente na escola, um rendimento espetacular, e quando não tirar um 10, ele fica extremamente frustrado, porque ele sente que errou. Quando vai praticar algum esporte, por exemplo, e um colega tem um resultado melhor que o dele, ele vai ficar super mal, porque ele foi ruim
né? Ele não teve uma boa performance nesse sentido. Então, pequenas coisas, né? Os pequenos erros, a gente pode ir levando para uma situação muito mais complicada e que vai gerando uma série de conflitos. Então, vamos olhar para o erro como uma possibilidade de aprendizado, estimulando a criança a tentar mais uma vez. Filho, não tem problema que não deu certo agora. O que você acha de tentar de novo? Eu acredito em você, imagino que você vai conseguir fazer melhor da próxima vez. Essas são formas encorajadoras de estimular o teu filho a tentar mais uma vez, a se arriscar. E essa é uma habilidade importantíssima para o desenvolvimento dele, especialmente quando a gente pensa lá na frente, né? No que espera do teu filho na adolescência, na idade de que ele for mais jovem, adulto, enfim, para a vida. E não é para isso que a gente educa os filhos? Para que tenham condições de cuidarem de si mesmos, né, quando forem adultos. Então esse é o meu convite para vocês. Se tiver alguma dúvida, lembra, todo dia eu coloco a caixinha de perguntas lá nos stories. Além disso, você pode conversar comigo através do direct. E por fim, eu quero lembrar também que tem mais alguns dias para você se inscrever para as lives de consultoria. Sim, vai ter consultoria gratuita, direcionada. Então a gente vai fazer aqui uma live juntos, em que eu vou entender melhor a tua necessidade e te entregar algumas dicas valiosas para você aplicar no dia a dia. Corre lá na minha bio, preenche o questionário, participa. Se você não achar, me chama no direct que eu te ajudo por lá também, tá bom? Hoje eu vou me despedindo de vocês. Grande beijo, gratidão por todo mundo que passou por aqui e a gente vai se falando aí ao longo da semana. Até mais!